Falando então ainda sobre a ECU, sobre a unidade de controle eletrônico Bosch, Motronic Electronic, com corpo eletrônico, né? Ou seja, sem cabo de acelerador, desse Ford Focus 1.6 Sigma. Pessoal, a alimentação positiva e negativa é base, é fundamental para o motor funcionar. E outra, em um teste, antes de querer trocar um módulo de injeção, porque é assim, né? Tem muitos profissionais que se dizem profissionais que, não, defeito é módulo, vai trocando. Muito comum acontecer isso. É raro se trocar unidade de controle eletrônico do motor. É muito difícil. Tá? Não é nada comum. É algo difícil de acontecer. Ah, é impossível? Não estou dizendo que seja impossível. Que é difícil trocar? Isso não tenham dúvidas. É difícil substituir ECU de injeção, ECU de gerenciamento do motor. Então, os testes de alimentação positivo, negativo, linha 15, linha 30, linha 31 são fundamentais, ok? Depois disso, que você vai pensar em algo referente ao próprio módulo. Não adianta querer trocar uma unidade de controle eletrônico se ele não tem a alimentação correta. Se o positivo não está chegando bem, se o negativo também não está chegando bem. Não adianta. E podem prestar atenção. Quando mais se dá defeito em aterramento e positivo, é veículo depois de um reparo, de uma colisão. É o mais comum, pessoal. Pintou uma lataria e depois pôs o aterramento por cima. Ficou solto, né? Pintou tudo por cima, né? É muito comum. Na hora da batida, mastigou o fio, depois só lá esticou e apertou e deu certo, né? Muitos problemas estão relacionados no pós-colisão, no reparo do veículo depois de uma colisão, tá ok? Então, atenção com isso. Muitos detalhes têm que ser aí resguardados nesse momento, principalmente no pós-colisão, ok? Bom, falando da ECU, claro, nossa aula hoje é sobre a unidade de controle eletrônico, falado sobre a ignição. Veja aí, ó, o motor Sigma 1.6, né? Poxa vida, parece a foto de um motor Zetec Rocan. Ué, não lembra? Olhem bem, pessoal. Olhando essa foto, né? Justamente aqui, né? Do sistema de ignição, lembra qual motor? Não lembra? O motor 1.8 Zetec, do Escort Zetec, lembra bastante, né? Principalmente essa parte dos cabos de ignição. Bom, eu não preciso nem falar nada, né? É claro que esses cabos de ignição são um grande problema nesse motor. Porque eles ficam um pouco afastados, né? Em relação à sua ponta, ao seu terminal, que é a vela de ignição. E você nem enxerga, né? Se ele encaixou direito, né? Nem é possível enxergar, porque está no meio da tampa de válvulas. Sem dizer o quanto que isso também apresenta vazamento interno. Vaza ali pela junta, né? Que é de borracha, da tampa de válvulas. Ela tem um contorno ao redor de cada vela de ignição, né? De cada cilindro e o contorno externo. Quando esse contorno interno não vela direito, cai para onde? Para a vela. A vela fica ali, ó, mergulhada, se afogando no óleo. E o cabo de vela estraga. Os mesmos problemas que nós tínhamos no motor Zetec, né, 1.8 Zetec do Escort, temos também aqui no 1.6 Sigma. Porque a tampa de válvulas é de material plástico, né, leve. Tem um sério problema de empenamento. O cabeçote de alumínio, tudo bem, mas a tampa é de material plástico. E aí, problemas internos de vazamento. Entendido? Então vamos aqui à teoria da ignição deste sistema. O controle do sistema de ignição
é de total responsabilidade da ECU. Assim, o gerenciamento do ponto, avanço e ângulo de permanência é feito de forma individual, cilindro por cilindro no motor. Então, a ECU é ela que recebe os sinais de entrada. Recebendo os sinais de entrada, vai utilizar alguns deles para, justamente o quê? Para adequar o mapeamento da ignição. Vai adequar, tá? Ou seja, nós temos uma adequação de avanço, atraso, ângulo de permanência, tudo de quê? Cilindro por cilindro. É uma forma real que nós temos de funcionamento nesse sistema. Ou seja, uma bela de uma adequação para adequar aí o que? Toda a questão de mapeamento do sistema. Então temos na ignição um grande aliado para a boa performance desse motor 1.6, 16 válvulas Sigma, tá? Outra tela para vocês. A ECU também comanda o quê? Toda essa parte da injeção de combustível. Ou seja, também de forma individual, temos os 4 eletroinjetores, um por cilindro, controle individual. Ela identifica quem é o 1, depois é só contar. 1, 3, 4, 2. E se consegue fazer o quê? Consegue-se fazer toda a adequação da mistura. O ar que está entrando, sendo medido, já vou falar para vocês sobre o sensor de massa de ar, calcula o ar que está entrando e, pela rotação do motor e outros sinais, comanda com grande precisão o tempo de injeção. Ou seja, a hora da centelha, o momento da centelha, né? O momento do tempo de injeção, a quantidade de combustível que vai ser injetado. E aí se cruza tudo. Se comanda a injeção na fase de admissão, de forma individual, e a ignição, no momentinho ali final da compressão, quase que começando na combustão, para termos o tempo de combustão, de queima dessa mistura. Vou falar então sobre esta injeção, aqui na telinha de vocês, né? A seta mostrando a flauta, o tubo distribuidor de combustível, né? São 4 injetores, lembrando que esse veículo é flex. A injeção também é feita de forma individual e sequencial, onde a ECU identifica quem é o cilindro na fase de admissão e faz a correta injeção e correções necessárias cilindro por cilindro. Pessoal, a injeção é sequencial, então se tem menos perda por evaporação, por atrasos, já pulveriza o combustível, batendo já no pé da válvula e espalhando esse vapor de álcool e ou gasolina na câmara de combustão. Com isso você tem o quê? Uma homogeneização da mistura. Ar mais combustível. Quanto mais e melhor misturado, homogeneizado, teremos o quê? Melhor a queima. Quando uma mistura não está legal, não mistura bem, teremos o quê? Uma queima irregular. Ok? Então a injeção é controlada aí também pela ECU, pela unidade de controle eletrônico do motor. Como esta ECU recebe os sinais, né, de entrada, o que são os sinais de entrada? A engenharia no projeto do sistema, do veículo, determinou o quê? Vários pontos no motor do veículo, também até no câmbio, né, no caso, a serem monitorados, medidos. A estes componentes que mandam informação para a ECU é dado o nome de sensores ou sinais de entrada. São vários espalhados. Isso varia muito, né, de modelo para modelo. Neste motor 1.6, 16 válvulas Sigma, nós temos
sensor de massa de ar. Observem, ó, junto do filtro de ar, temos o sensor MAF, o sensor que já mede e dá a informação de forma digital para a ECU, da quantidade de ar que está passando por ele, ou seja, quanto de ar que está entrando no corpo de borboleta. Observem sempre, não podemos ter falsa entrada de ar depois desse sensor. Antes, ali na carcaça do filtro está quebrado, tudo bem. Passou por ele, essa mangueira, né, sanfonada, não pode ter nenhum furo, nada. Senão, teremos um ar entrando ali que não foi medido. O veículo vai ficar muito ruim de ser dirigido, tá? Então temos que fazer o quê? Sempre verificar se não tem falsa entrada de ar pós-sensor MAF, ok? Teoria aqui deste sensor. São vários os sinais de entrada, entre eles sensores com resposta digital e alguns com resposta analógica, em que a ECU ainda tem que converter o sinal em digital para o correto entendimento. Então é assim. São muitas gerações de sensores que nós temos no mercado. Alguns evoluíram, outros nem tanto. Portanto, quando a ECU recebe um sinal digital, o MAF é um sinal digital. Beleza, já está ali, né, na língua que ela quer, na resposta que ela precisa. Pronto, já trabalha com ele, com esse valor, esse sinal digital. Quando ela recebe um sinal analógico, ela tem que ter o que lá dentro? Um conversor AD. O que é um conversor AD? Um conversor analógico e digital. Tá? E aí consegue se corrigir o valor desse sensor. Ou seja, quando nós temos um sensor digital, é muito mais rápido para a ECU. Um analógico vai ter que ser convertido para depois ser interpretado. Mas, em ambos os casos, pessoal, quem faz essa conta aí é a ECU. E ela é rápida, né? Como eu falei para vocês no começo da aula, o processador dessa ECU é muito rápido, ok? Se eu falei dos sensores, tem que falar também de quem para vocês? Dos atuadores desse motor Sigma, né? Pois bem, eis aí o corpo de borboleta. Um corpinho simples, né? É sem cabo, não tem cabo de acelerador. É o sistema, né, sem fio. Não, tem fio, né? Ele não tem o cabo do acelerador. É o sistema de controle eletrônico de abertura da borboleta, né, aceleradora. Temos o que então? Lá no pedal, um sensor de pedal que manda informação para o módulo processa isso rapidamente e comanda o atuador corpo de borboleta, abrindo, soltando para fechar, abrindo, de acordo com o seu mapeamento. Então temos o que o condutor pisa no acelerador, vai para a ECU vai adequar ainda com outras importantes informações e vai comandar o corpo de borboleta eletrônico deste caso. Então temos vários atuadores. Esse motor, pessoal, tem comando variável. Vamos abordar sobre isso mais adiante. Tem comando de válvulas variável, ou seja, uma atuação hidráulica para adiantar o comando de válvulas, tá, de admissão. Porque você adianta a admissão para ganhar mais torque em alta velocidade. Podem ver, projetos novos, carros novos, praticamente todos eles estão com pelo menos um comando de válvula variável, o de admissão. Alguns já têm os 2 comandos de válvulas variáveis, admissão e escape. Ou seja, é uma tendência de mercado. Você ter diagramação de válvulas diferentes para marcha lenta, baixa, média, alta rotação. Quanto mais alta a rotação, mais eu adianto o comando de válvulas. Ou seja, começa a admitir antes, começa, né, a
ter o escape, tudo antes. Você adianta tudo. Por quê? Você ganha adiantando o comando porque a alimentação do cilindro vai ser mais completa. Vai encher mais o cilindro no momento certo. Telinha de atuadores para vocês. Desde o controle da borboleta com corpo eletrônico até o sistema de partida frio de gasolina, tá? Controles da injeção, ignição e gases do tanque são funções atuadas por essa ECU. Ou seja, para cada item desses temos um atuador, ou até mais que um, né? Bobina, são duas numa peça só. Injetores, são 4, um por cilindro. Canister é um, partida frio é um motor mais a solenoide, né? E por aí vai. Temos então vários atuadores, todos comandados pela ECU, para adequar todos esses importantes detalhes. Eis aqui na tela de vocês o local do conector de diagnose, fácil acesso, né, nesse Focus, ó, painel abaixo à esquerda do volante de direção. Aqui uma telinha de simples, né, de diagnóstico para vocês, né, para falar sobre códigos de falha, apagar código de falhas, né, autoteste e um detalhe maior também da ECU, Flex 1.6. Vamos lá, há mais uma dica desta aula para vocês. Falhas na ignição identificadas pela ECU irão inibir também o tempo de injeção correspondente. Assim, a ECU consegue preservar a vida útil do catalisador, pois sem ignição é cortada a injeção. Pessoal, isso está acontecendo muito em motores novos, sistemas novos assim. Preste atenção. O veículo chega na oficina falhando. Está falhando. Percebe que tem um cilindro falhando. Você vai lá ver o tempo de injeção, não tem. Está cortado de um dos cilindros. O cilindro 3 não tem pulso de funcionamento no bico. Não funciona. Aí você vai, troca o bico, pensa que o defeito é um módulo, manda vir um módulo, etc. O que acontece? A ECU, por estratégia de segurança, desliga o bico injetor quando tem uma falha naquele cilindro. Porque imaginem, né, a vela quebrou, está trincada, fugindo faísca. Aquele cilindro vai ter a injeção de combustível, mas não vai ter a combustão. Ou seja, vai entrar combustível com ar, vai sair combustível com ar. Onde vai parar esse combustível? No catalisador. Portanto, é uma estratégia de segurança. Quando a ECU identifica o cilindro falhando, não conseguiu resolver, entrar em recovery, o que ela faz? Corta o tempo de injeção dele. Preserva o motor, preserva o catalisador. Então, atenção. Se você vê, chega na oficina, um carro falhando, e vê lá, aquele injetor não tem o pulso, confira a ignição. Vê se o defeito não é a ignição, se não é o motor, válvula quebrada. Entenderam o que eu quis dizer? Não vá querer trocar bico, chicote, módulo, sem avaliar corretamente aquele cilindro. Belezinha? Perguntinha da nossa aula. Esta ECU apresenta falhas? Este módulo de gerenciamento eletrônico do motor apresenta muito defeito? Resposta, né? Não, pelo menos até o momento, essa geração, né, de 2009 em diante, sem falhas apresentadas na ECU. Belezinha? Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas. Perguntinhas da nossa aula, deixa eu ver aqui a seleção das perguntas. Eduardo Pereira. Em vários carros que eu vejo, Focus também, por que ao se desligar o MAF, o funcionamento fica melhor? Normalmente isso acontece quando o MAF está com defeito. Tá? O que acontece? O MAF é o medidor de massa de ar. Ele informa a quantidade de ar que está entrando no motor para a ECU
calcular e comandar a quantidade de combustível. MAF, normalmente, quando dá defeito, ele informa algo travado, baixo, o carro fica amarrado, não anda, porque ele não informa a quantidade de ar precisa, ele manda sempre informação menor. Se entra menos ar, a injeção, né, a ECU vai comandar menos combustível. Quando você desliga o MAF, o sistema entra em recovery, em emergência, injeta mais combustível, o carro anda melhor, tá ok? Por isso que ao desligar o MAF, o carro tende a melhorar, tá? Mesmo assim, o carro não tem nenhum defeito. Você desliga o MAF, ele melhora? Por quê? Porque padrão, emergência, vai injetar mais combustível, o carro anda mais, tá? Então é uma forma de compensação que nós temos, mas por causa da emergência do sistema, tá? Também, outra pergunta. Um carro com bom centelhamento, vela boa, boa compressão, sem vazamento de válvulas, mas o cilindro falha, como se estivesse sem combustível. Bico foi trocado. Pode ser junta de cabeçote? Não. Se compressão está boa, funcionamento normal, aparentemente, muito difícil. Agora, o que pode ter é o quê? Por exemplo, excesso de goma e carvão na válvula, tá? No pé da válvula. Vai ter boa vedação de cilindro, mas a injeção do combustível não vai pulverizar e ter a homogeneização dentro do cilindro. Vai ficar retida e vai ficar ali meio que escorrendo. Não queima direito. Um exemplo típico, tá? Um exemplo típico. Carbonização em válvula, em coletor de admissão. Você tem esse tipo de problema, tá? Então, às vezes, não é o injetor o problema. É onde bate o combustível, ao invés de ir emulsionado, né? Emulsionado, ou seja, em forma de vapor, ele bate e escorre por causa de excesso de carvão, excesso de resina, tá? Algo que eu tenho visto muito em motores Ford é a formação de goma, tá? Em relação, tá, ao uso de álcool constante, tá? Temos então o que? Formação de goma na região das válvulas de admissão. Muitas vezes um bom descarbonizante ajuda bem na limpeza, mas tem casos que tem que retirar o cabeçote, fazer aí o assentamento e limpeza das válvulas. Pedro Jerônimo perguntou: se puder responder, agradeço. Porque no caso do Fiesta antigo, quando se desliga o MAF, o mesmo apaga? E outra, existe diferença entre MAP e MAF? Então é assim, Fiesta antigo não tinha nada para substituir o sinal do MAF. Desligou o MAF, o motor morria. Mas, se você desligar e acelerar, ele consegue compensar pelo sinal de borboleta. É um sistema antigo. Sistemas modernos, ele consegue substituir com mais facilidade. MAP e MAF. O MAP, ele mede a pressão atmosférica. Está lá no coletor de admissão. O MAF mede a massa de ar admitida. Está geralmente junto do filtro de ar. Ambos dão para a ECU o que ela precisa. A informação da quantidade de ar admitida. Só que o MAP, ele dá a informação da pressão, ou da pressão negativa, né, no coletor. E esse sinal é analógico, o módulo tem que transformar em digital. O MAF, que é o do fio quente, ele já dá o valor de massa do ar e em sinal digital. Ou seja, a precisão é muito maior. Por isso que o MAP é mais caro, o MAF é caro e o MAP é barato. O MAP é super barato, peça pequena, está no coletor. O MAF é o fio aquecido, bem mais caro. Também ele é mais preciso, ele é mais rápido e ele é digital também. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, temos aqui mais uma semana de aula. Semana que vem, Focus 1.6, veremos combustível, né? O sistema de combustível deste veículo. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, reparadores. Sou o técnico Alberto, da empresa MTE Thomson, e hoje a MTE traz mais uma dica para vocês.
Olá, reparadores, mais uma dica MT Thompson. A dica hoje é o atuador de marcha lenta da linha Ford, 7464 e 7420. Amigos, antes da troca do produto, é bom verificar alguns itens, né? Entrada de ar falso, um coletor furado, a verificar a superfície ali onde vai a junta do produto. É uma junta que acaba vedando ali para não entrar ar falso. Detalhe, quando você tem alguma marcha lenta irregular, meio instável, alguns mecânicos acabam colocando uma chave de fenda aqui e alterando a calibração do produto. Isso vai influenciar tanto no funcionamento da peça e vai implicar na garantia do produto. Violou o lacre, não tem garantia. Desde que seja esse 7746, que tem uma massinha branca, ou o 7420, que tem um parafusinho aqui, com uma chave em Allen. Tem uma tinta como lacre. Não violar o lacre. Então, amigo, ó, violou o lacre, perdeu a garantia. Tanto no 7464, que é essa pastinha branca, quanto no 7420, que tem um parafuso aqui com um lacre, uma tinta ali que é com violação. Essa peça é calibrada na empresa, não pode violar o lacre, ok? Espero ter ajudado com as dicas do MT Thompson. Caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado.